Graça e paz, sejam bem-vindos. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo e volte sempre. Abra comigo, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, do 11 até o 21. Eu vou ler o texto e nós vamos orar. Vou destacar alguns pontos desse texto, não exatamente versículo por versículo, mas alguns pontos em especial. Todo mundo lá? Amém? Amém? Ou misericórdia, né? Aquela piadinha do Celso, para vocês não sentirem saudade dele. Diz assim: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por tua misericórdia, agradecemos por tua obra na cruz e por podermos nos relacionar contigo. Eu peço que pela tua graça, pela tua misericórdia nesse momento, o Senhor fale com cada um de nós, que o Senhor abra nossa mente, abra nosso coração para recebermos essa palavra e possamos ser transformados, Deus, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse, nós não vamos exatamente versículo por versículo, mas eu quero apontar aqui 5 características, tá? 5 características de uma vida transformada. 5 características de uma vida transformada pelo Evangelho. 5 características de uma vida nova. Primeiro, antes de você saber o que é a vida transformada, eu preciso antecipar um pouquinho e a gente precisa meditar um pouquinho sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Esses dias eu estava lendo alguma coisa a respeito disso e muita gente tem todo tipo de explicação sobre o que é o Evangelho, por incrível que pareça. Bom, primeiro eu vou explicar o que não é o Evangelho, tá? O que não é o Evangelho. Bom, o Evangelho não é um anúncio de que está tudo bem com a gente, sabe? Aquela mensagem positiva de que vai dar tudo certo, que está tudo bem. Não, isso não é o Evangelho. Também não é a mensagem de que Deus é amor e de que Jesus quer ser nosso amigo. Embora é óbvio que isso seja verdade,
o Evangelho em si não é apenas isso. O Evangelho, ele não é um conselho ou uma sugestão. Olha, talvez seja bom você fazer isso ou aquilo, sobre a sua maneira de viver, um conselho, alguma instrução. Não, isso também não é o Evangelho. Muito menos uma lista de regras. Sabe? Faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Né? O Evangelho não é isso. O Evangelho também não é milagres, cura, prosperidade. Isso também não é o Evangelho. O Evangelho também não é promessa de bem-estar, de conforto, de riqueza, de nada disso. Tá? Então, afinal, o que é o Evangelho? Evangelho, a palavra em si quer dizer boa notícia. Boa notícia. E se você já recebeu uma boa notícia, você sabe do que eu estou falando. A gente pode resumir a história da Bíblia assim, em 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação. Criação, queda, redenção e consumação. Essas 4 são os 4 pilares, vamos dizer assim, da história bíblica. O homem foi criado segundo a imagem de Deus para ter um relacionamento com Ele e aproveitar essa comunhão eternamente. Mas o homem decidiu, isso foi na criação, mas o homem decidiu se rebelar contra Deus e desobedeceu assim a ordem de Deus. E ele então, aí a partir disso o pecado separou, né? Isso foi a queda. O pecado separou o homem de Deus. A partir de então, você pode ver lá, a partir de Gênesis capítulo 3, é toda a história de redenção, uma revelação progressiva até que chegasse Jesus, o Messias. Essa aí sim a redenção. E no final a consumação, ou seja, todos nós iremos estar com Jesus por toda a eternidade. Isso é a consumação. O Evangelho então é a boa notícia. Por que eu te contei essa história? Porque essa é uma boa notícia para mim e para você. 1 Coríntios 15, 3 e 4 diz assim. Se você quiser abrir, se quiser anotar, a gente não vai ter slides, tá? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Isso é um resumo do Evangelho. Ele morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Então, isso é uma ótima notícia para quem iria passar a eternidade longe de Deus. Para quem iria para o inferno, para ser mais claro. Isso é uma ótima notícia. Não é? Ou não? Ótima notícia. Você não poderia fazer nada para salvar a si mesmo. Você dependia apenas do sacrifício de Jesus e Ele fez por você e agora você precisa apenas ter fé nele. Isso é uma ótima notícia. O Evangelho é as boas novas de que Jesus morreu na cruz como um sacrifício em favor de nós, pecadores. Ressuscitou, estabelecendo assim um meio de sermos reconciliados com Deus. É a mensagem do juiz que se torna o Pai. Então isso é uma ótima notícia. E como é que você recebe essa ótima notícia? Primeiro, através de fé e arrependimento. Fé e arrependimento são 2 coisas que devem andar juntas. Você precisa crer que Jesus morreu por você, e isso vai trazer o arrependimento, ou seja, mudança de vida, conversão. E assim você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. É impossível você receber Jesus apenas como Salvador. Você recebe Ele também como Senhor, ou seja, Ele vai governar a sua vida. E por que eu estou falando tudo isso? Como é que a gente lida com essa boa notícia que nós recebemos?
Ah, você está falando isso aí, mas eu já creio. Talvez você esteja falando, isso daí é classinha de escola dominical. Isso daí já ouvi tantas vezes isso daí que não é para mim. Talvez alguém que esteja vindo pela primeira vez. Para mim, não. Se você está pensando assim, você está redondamente enganado. Como é que você lida com essa boa notícia? Como é que você lida com essa grande notícia que é o Evangelho? Eu quero te fazer uma pergunta antes. O que você acha que o mundo pensa sobre o que é ser evangélico? O que o mundo, pelo que você conhece, as pessoas que você trabalha, o que o mundo pensa aí? Ser evangélico é o quê? Ontem eu estava andando com a Cris, a gente estava vindo aqui ontem à noite, a gente veio andando e eu perguntei para ela, o que você acha que o mundo pensa que é o evangélico? E ela resumiu bem, assim. Ela falou que as pessoas que vão para a igreja, que não podem fazer um monte de coisa, que dão dízimo, né? Dão dinheiro para o pastor, e mais uma coisa ela falou, que são alienadas de tudo, né? Então, geralmente é isso mesmo. E às vezes eles têm razão. Né? Mas o que geralmente as pessoas pensam é uma lista de coisas que você não pode fazer. Evangélico é aquele que não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, não vai para show, não vai para balada. Geralmente as pessoas pensam isso, né? Então, note que no mundo, o cristão ou o evangélico, ele é conhecido pelo que ele não faz. Sendo que nós deveríamos ser conhecidos pelo que nós fazemos, não pelo que nós não podemos fazer. Concordam? Quando viesse na cabeça das pessoas, ou alguém perguntasse, o que é o evangélico? A resposta das pessoas deveria ser essa. Evangélico é aquele que ama o próximo, que ajuda o necessitado, que é uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa sempre alegre nas situações todas. Deveria ser isso, né? Mas não é. Então, por que eu estou fazendo essas perguntas e antes de realmente entrar no texto? Para que você pense se toda essa boa notícia do Evangelho está realmente afetando a sua vida, está transformando a sua vida de alguma maneira. Em Cristo nós temos uma vida nova, uma nova vida. Eu quero mostrar aqui pelo menos umas 5 novidades que essa vida traz, que essa vida deve trazer. Um contexto rápido dessa carta, nós estudamos 2 Coríntios, eu acho que em 2017. Talvez você já estava aqui, talvez você lembre. Paulo ele está mandando essa carta e ele está respondendo algumas críticas que ele tinha recebido por conta da primeira carta. A primeira carta foi uma carta bem dura, ele falou do pecado e muitos começaram a questionar se ele era mesmo apóstolo, se ele deveria falar assim, bem resumidamente, eu estou explicando, e ele manda essa resposta. Então, do 11 ao 13, você vê esse contexto aí, ele fala assim, nós não estamos nos recomendando novamente, ele fala sobre a consciência, e fala assim, enlouquecemos por amor a Deus, é toda essa resposta. Mas eu chamo tua atenção primeiro, no versículo 14, ele diz, conectado com tudo isso, ele diz, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o amor de Cristo nos constrange. Então, a primeira novidade que essa vida deve trazer é um novo amor. É um novo amor. Todos nós amamos alguma coisa e nos espelhamos naquilo que amamos.
E o que nós amamos muitas vezes influencia, sempre nos influencia. Nossa maneira de viver, nossa maneira de se comportar, nossa maneira de falar. E essa nova vida, ela traz também um novo amor. E é um novo amor de mão dupla. É um novo amor porque agora você conhece alguém que te amou como ninguém jamais chamou. E agora você vai amar de volta. Você vai amar porque ele te amou primeiro, né? Então, essa expressão, o amor de Cristo, significa no contexto do seu sacrifício, no contexto da sua morte sacrificial. Como eu disse, nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Ele nos amou quando nós éramos indignos, pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Ele nos amou nesse momento. E quando ele morreu na cruz, ele provou esse amor por você, por mim, pela igreja, pelo mundo. Então esse amor nos constrange. Eu não sei se você já recebeu uma atitude de amor que te constrangeu. Sabe, você sabe, caramba, eu não merecia isso. Isso realmente é muita bondade dessa pessoa, né? Eu já recebi, né? A Cristiane prova da graça de Deus na minha vida. Hora ou outra eu não merecia, ela perdoa. E esse amor me constrange. Me constrange de forma que eu preciso o quê? Amá-la de volta. Eu tenho que amá-la de volta. E se o amor de Cristo te constrange, quando você realmente entende o que Ele fez por você, esse amor te constrange dessa maneira, a te levar a amar Deus e amar acima de todas as coisas. Então, quando a gente reflete sobre os motivos pelos quais Cristo morreu, a gente não pode fazer outra coisa que não seja amá-lo. Amar a Deus acima de todas as coisas. E diz que logo também todos morreram. Quando Cristo morreu, morremos nele e com ele. Portanto, a antiga vida não deve ter poder algum sobre nós hoje. Quando você está em Cristo, você morreu com ele. Então essa vida, a vida antiga, não deve ter mais poder sobre você, né? Nós morremos assim para o mundo. Abre comigo aí Romanos 6. Não tem no slide, mas eu preciso que você abra aí, tá? Romanos 6, versículo 1. Diz assim, Romanos 6, do 1 até o 4. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida, uma vida nova. Então, se você está em Cristo, você vive uma vida nova, você não vive mais para o pecado. Então, o número 1, nós temos o que? Um novo amor, certo? Um novo amor. Versículo 15. Ele morreu por todos para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A nova vida em Cristo, ela traz também um novo foco. Agora, o foco não é mais você mesmo. A vida não é focada mais apenas em você mesmo. Agora a vida é focada no próximo, focada em Deus. Semana passada nós vimos aqui quando aqueles amigos levam o paralítico, no estudo de Lucas, semana passada, quando aqueles amigos levam o paralítico, né?
Eles levam o paralítico diante de Jesus para que Jesus cure ele. E eu fiquei ouvindo depois esse estudo e eu fiquei pensando, né, já ouvi tantas vezes essa história, né, uma história tão conhecida, mas é tão importante a gente meditar nisso. E eu penso o seguinte: será que aqueles amigos não tinham nada para que Jesus pudesse resolver? Para que Jesus pudesse fazer por eles? Porque assim, se Jesus está na minha cidade, está ali naquela casa, cheia de gente, eu tenho alguma coisa para pedir para ele. Eu tenho alguma coisa para apresentar, eu preciso de algum milagre. E eu tenho certeza que esses amigos do paralítico também tinham. Mas o que eles fazem? Eles pegam aquele paralítico e levam a Jesus e abrem mão de uma grande oportunidade de terem algum milagre pessoal, talvez. O foco agora, nessa nova vida, o foco é viver para Deus. O foco é viver para Deus. Antes da queda, o homem foi criado para ter um relacionamento com Deus. O homem, ele era teorreferente, ou seja, ele era referenciado por padrões, valores de Deus. Ele se relacionava com a criação para glorificar a Deus. Tudo era para Deus. Após a queda, o homem passou a ser ego-referente, ou seja, agora tudo é para si. O relacionamento dele com a criação é para a sua própria glória, para o seu próprio prazer. O relacionamento dele com o próximo é para a própria glória, para o próprio prazer, própria satisfação. Então, o homem, ele é ego-referente. E nós somos da geração talvez mais egoísta da história. Tudo é para si, é autoajuda, sei lá, tantas coisas que é para a própria satisfação, entretenimento. Tudo é para si, tudo para si. Mas aqueles que estão em Cristo têm um novo foco, e esse foco não está mais em si mesmo. Está no próximo, está em Deus. Se a glória de Deus transforma a nossa maneira de viver, então será impossível viver para a nossa própria glória. Vou repetir: se a glória de Deus transforma a nossa maneira de viver, é impossível viver para a nossa própria glória. Então, essa nova vida traz essa transformação, esse novo foco. Agora, você vive para Deus. Vou repetir o versículo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por você, ressuscitou por você para te salvar. Então, agora todos nós devemos fazer o quê? Viver para Ele. Se alguém já te fez um favor muito grande, imagina alguém que fez um favor realmente muito, muito, muito grande para você. Pagou sua conta no banco, uma conta que você não conseguiria pagar, ou eu não sei, ele fez algum favor, te salvou de alguma maneira. Qual deve ser sua relação com essa pessoa? Gratidão, certo? Gratidão imensa, gratidão eterna, correto? Mas às vezes a gente não entende muito bem isso e a gente age com uma ingratidão com Deus. Porque Ele fez algo, né, nos salvou, Ele morreu por nós, ressuscitou, mas a gente não vive para Ele. E é uma coisa que não combina muito, né? Cristão, mas não vive para Deus. Não faz sentido. Mas às vezes você se depara nessa situação que você está vivendo para tantas coisas, menos para Deus. Então não combina. Não combina com a nova vida, uma vida ego-referente, vivendo só para si, tudo para si, e não vivendo para Deus. Em Cristo, essa nova vida, nós temos um novo procedimento. Olha o versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então agora uma vida nova, um novo procedimento, uma nova maneira de vida. Irmãos, estar em Cristo não necessariamente quer dizer estar na igreja. Quer dizer, o contrário. Estar na igreja não quer dizer estar em Cristo. Não me entendam mal, tá?
Falar assim, vou virar desigrejado porque ele falou que... Não estou dizendo isso. Você estar na igreja não necessariamente quer estar em Cristo. É claro que quem está em Cristo deve estar na igreja. Mas estar na igreja, infelizmente, irmãos, não quer dizer que você está em Cristo. Esses dias eu ouvi uma frase muito forte, assim, muito chocante. E o cara dizia assim, muitos chegam à igreja, mas ainda não chegaram a Cristo. Isso é triste, irmãos. Isso é triste. Então, estar em Cristo não quer dizer estar na igreja. Se você está em Cristo, ou seja, baseado nele pela fé, como seu único caminho, maneira de vida, se você realmente está em Cristo, você tem um novo procedimento, uma nova vida. E essa vida, atenção, essa vida, ela é diferente do mundo. É tão óbvio isso que eu estou falando, não é? A vida do cristão é diferente da vida do mundo, não é? É óbvio isso. O mundo ele dita regras. O mundo ele dita regras acerca da educação, acerca da cultura, entretenimento, dos relacionamentos, como os relacionamentos devem ser. O mundo dita regras sobre tudo isso, sobre a moda, como você deve se vestir, se parecer. O mundo dita as ideologias mais legais, mais modernas. Então, talvez você queira se parecer com o mundo. O mundo ele dita o que são os conceitos de realização. O que é realização? O mundo vai te dizer o que é realização. O mundo vai te dizer o que é felicidade. Então o mundo dita todas essas regras. E nós temos outro preceito, vamos dizer assim. Outra maneira de viver, outra maneira de pensar, um outro procedimento. E não deve ser guiado pelo mundo, mas por Deus e pela sua palavra. Então, irmãos, às vezes a gente se encontra na posição de que nós dizemos amar a Deus, mas amamos tudo o que Ele odeia. Eu amo o Senhor, eu amo Jesus, mas ao mesmo tempo você ama tudo o que Deus odeia. Isso não faz sentido, concorda comigo? Que você se diz cristão, se diz uma pessoa nascida de novo, mas você ama tudo aquilo que Deus rejeita, tudo aquilo que Deus odeia, tudo aquilo que não combina com Cristo. Alguma coisa está errada. Alguma coisa não está errada. Nascemos de novo, mas tentamos ainda viver a maneira antiga, a vida antiga, curtir um pouquinho da vida antiga. Irmãos, nós somos em Cristo, nós somos uma nova criação. Nós não fomos reformados ou consertados, sabe? Foi uma melhoria, foi um conserto, uma reforminha. Não, nós fomos transformados, uma nova criação. Uma criação totalmente diferente. Em Cristo, nós somos essa nova criação. Versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo nos reconciliou com Deus, né? Deus se reconciliou conosco através de Cristo. Mas se reconciliou do quê? Irmãos, o que é reconciliação? Duas pessoas brigam e fazem as pazes. Isso é reconciliação. Reconciliar é o quê? Fazer as pazes, não é? E em Cristo nós temos essa reconciliação com Deus. Mas por que nós precisamos se reconciliar com Deus? Por causa do pecado, que eu falei no começo. A queda nos separa de Deus e nós somos, até então, inimigos de Deus. Inimigos e separados de Deus. Em Cristo, quando Deus manda Jesus para a terra, Ele já se reconcilia com o homem. Agora, pela nossa fé, nós também precisamos se reconciliar com Deus. Então, se reconciliar após a queda, o pecado é uma rebelião
contra Deus? Você já pecou? Sim ou não? Hoje? Com certeza. Todos nós pecamos várias vezes por dia e isso nos afasta de Deus. Então nós precisamos nos reconciliar com Deus. E Jesus fez isso por nós. Imagina, gente, eu não estou falando do seu pai, da sua mãe, que ficava bravo e você já ficava com medo. Estou falando de Deus. Imagina, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso, sabe de todas as coisas que você pensa. Esse Deus, Todo-Poderoso, pode fazer assim, ó, e acabar com você. Esse Deus, que é santo, que zela pela sua santidade, pela sua pureza, esse Deus, Ele está afim. Ele está afim de fazer as pazes com você. Basta você crer nele. Isso não é uma ótima notícia? Uma ótima notícia. Através de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. E mais, Ele nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Novamente, em Cristo, Deus estava reconciliando consigo, ou seja, com Ele mesmo, reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. Na Almeida diz assim, não imputando aos homens as suas transgressões. Não levando em conta não quer dizer que Deus ignora, ou faz vistas grossas, ou faz assim, deixa eles pecarem. Não é isso, não é não levar em conta como ignorar, como fazer vistas grossas. Ele não leva em conta porque ele não imputa. Imputar quer dizer colocar na conta. Colocar na conta. Ele não coloca na conta na sua conta, ele não coloca na minha conta os meus pecados. E, em contrapartida, ele coloca na minha conta a justiça de Cristo. Então, ele faz uma troca que eu não entendo muito bem. Ele pega todos os meus pecados, todos os teus pecados, todos os teus pecados, e coloca tudo isso na conta de Jesus. E lá na cruz ele é condenado pelos meus e pelos teus pecados. Isso é uma imputação. Foi imputado a ele todos os nossos pecados. E na nossa conta é creditado toda a justiça de Deus, toda a santidade, toda a obediência à lei. E em Cristo nós somos então considerados justos. Isso é a base da justificação. Isso não é maravilhoso? Isso é uma ótima notícia. Então, Cristo ele faz isso por nós. E olha só, no 19, ele confiou a nós a mensagem da reconciliação. Ou seja, a gente tem que avisar outras pessoas que elas podem ser reconciliadas com Deus em Cristo. Então, o quarto ponto. Em Cristo nós temos agora um novo relacionamento. Um relacionamento de paz. Romanos 5:1 diz que, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Nós somos considerados justos pela fé. Nós temos paz com Deus. Esse novo relacionamento. Antes éramos inimigos de Deus, agora temos paz. Temos paz com Deus. Isso é uma ótima notícia. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Em Cristo, irmãos, nós temos uma nova missão. Agora você tem uma nova missão. Sua missão o que é? É trazer essa mensagem. Nós somos, olha só, embaixadores de Cristo. Você entende o que quer dizer isso? Sim ou não? Entende o que quer dizer? O que é embaixador? Sabe o que é embaixador? A função de um embaixador? O embaixador, ele representa um país em outro país. Certo? Eu peguei uma definição
do embaixador. Por exemplo, o embaixador brasileiro, quando ele está em outro país, qual a função dele? Primeiro, representar o governo brasileiro e promover os assuntos e interesses oficiais do Brasil junto a outros países. Então, ou seja, ele representa e promove os assuntos do interesse do Brasil em outro país. Ele promove relações amistosas e desenvolve relações econômicas, culturais e científicas entre as duas nações. Então, quando tem um embaixador brasileiro no Japão, ele está lá para fazer isso, para representar o Brasil. Ele não é um japonês, ele é um brasileiro que mora no Japão e representa o Brasil lá. Ele está lá para facilitar para intermediar essa relação, para fazer essa conexão entre o povo japonês e o Brasil. Entendeu? Isso é um embaixador. Legal, né? E nós somos isso, só que de Cristo. Somos embaixadores de Deus, embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Todos nós somos esses. Não apenas um, não apenas eu ou alguns. Todos nós. Você é o embaixador de Cristo nessa terra. Isso é a sua função. Trazer essa mensagem de reconciliação. Olha só. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Você entende isso? Irmãos, Deus ele não precisa de ninguém. Mesmo assim, Ele está fazendo um apelo. Ele está clamando, chamando as pessoas para se reconciliarem com Ele. Isso não é muito amor, não é muita graça? E é através de nós que Ele envia esse apelo. Esse apelo de se reconciliar com Deus, esse apelo é entregue, essa mensagem é entregue através de nós. Mas a gente o quê? A gente se cala, ou não? Ah não, já estou reconciliado com Deus, já estou aqui tranquilo, reconciliado, em paz, numa boa com Deus. O mundo que se vire, cada um por si, ou não? Infelizmente a gente não pensa assim, mas age assim, né? Então, irmãos, nós somos embaixadores e Deus está fazendo um apelo por nosso intermédio. Qual é o apelo? Por amor a Cristo, reconciliem-se com Deus. E Deus faz esse apelo por nós. O mundo não entende do que ele precisa se reconciliar. Muitas pessoas não sabem não reconhecem o próprio pecado. Eu cansei de conversar com pessoas e as pessoas sempre falam assim, mas eu não peco, nunca pequei. Porque ela acha que pecado é o quê? Roubar, matar, alguma coisa bem pesada assim, né? Mas se ela desobedeceu a Deus, desobedeceu aos seus pais, por exemplo, uma vez na vida, ela já pecou. E eu, por exemplo, eu desobedecia muito meus pais. Então, ou seja, só esse pecado, ou seja, bastaria um pecado, um apenas, para que você fosse morto por ele. Então, nós precisamos levar essa mensagem que agora é possível se reconciliar, é possível ter paz com Deus através de Cristo. Então, irmãos, atenção, eu já vou concluir. Em Cristo, nós temos uma vida nova. Irmãos, o Evangelho, eu falei o que não era o Evangelho no começo. E repito, o Evangelho não é vir para a igreja. Você frequentar essa igreja não quer dizer que você compreendeu, que você já está vivendo o Evangelho. Se você até, ou der o dízimo, por exemplo, isso não quer dizer que você está vivendo o Evangelho, que você entendeu o Evangelho. Mas eu já sou dessa igreja há 10 anos. Isso não quer dizer que você entendeu o Evangelho. Isso não quer dizer que você vive o Evangelho. Sinto muito lhe informar. Nada disso quer dizer que você vive o Evangelho. O Evangelho, ele deve gerar em nós essa vida nova. Irmãos,
E eu peço que você reflita sobre isso, não só agora. Não fique indiferente quanto a isso. Pensa na sua própria vida e pensa que diferença está fazendo você servir Jesus. Você diz que ama Jesus e conhece Jesus. Que diferença realmente isso faz na sua vida? Não seja indiferente. Não, você pode mudar isso, viver para Cristo de verdade. Você tem agora esse novo amor. É impossível amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Você tem um novo foco. E esse foco, atenção, esse foco não é você mesmo. Esse foco não é você mesmo. Em Cristo nós temos um novo procedimento, uma nova maneira de viver. Isso é inegável. Agora, graças a Deus, nós temos um novo relacionamento, um relacionamento de paz. Podemos ter paz com Deus. Isso é tão bom. E agora, em Cristo, nós temos uma nova missão. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra e não podemos nos omitir. Se a nova vida em Cristo, se você não está experimentando tudo isso, eu só consigo chegar a duas conclusões. A primeira é que você ainda não nasceu de novo. E tudo bem. Basta que hoje você creia em Cristo. Às vezes, talvez você ainda não caiu a ficha. Demorou para mim cair a ficha também. Eu frequentei a igreja mais ou menos uns 6 meses até eu entender o que era o Evangelho. Isso foi em 96. Alguns de vocês não eram nem nascidos. Quer dizer, não sou tão velho assim, né? Mas demorou para eu entender o que era o Evangelho. E tudo bem, talvez você não esteja vivendo isso porque você ainda não nasceu de novo. Talvez você esteja há 6 meses, há alguns anos talvez, e ainda não entendeu. Então, Deus está fazendo um apelo, e nesse momento o apelo é através de mim aqui. Reconcilie-se com Deus, através da fé e do arrependimento. Ele está só esperando isso. Ele está disposto a te receber. Então se reconcilie com Deus. Se você ainda não sabe o que é isso, não nasceu de novo, se reconcilie com Deus. Se você gostaria de mais conversar sobre isso, fale comigo depois, ou com qualquer outro irmão também. Se você gostaria de saber mais sobre isso. Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não creu em Cristo. Então, se você não está vivendo essa vida, das duas uma. Ou você ainda não nasceu de novo, ou você não compreendeu isso ainda, ou você compreendeu e não quer, o que é a pior. Às vezes a gente entendeu, a gente sabe que Cristo é gracioso, mas a gente tenta não viver para Ele. E é alguma coisa que não faz nenhum sentido. Um cristão que não vive totalmente para Deus. Um dia desses eu estava conversando com um amigo e ele perguntou: mas o que é viver para Deus? O que é abandonar tudo? Eu tenho que, por acaso, largar a carreira, tudo isso? E eu falei: não é isso. Quando eu falo você tem que viver para Deus, eu não estou falando para você vender tudo que você tem e subir lá para o monte e ficar orando e lendo a Bíblia para sempre, virar um monge ou alguma coisa assim. Não. Mas agora, tudo na sua vida deve girar em torno, na órbita de Jesus, na órbita dessa nova vida. Tudo deve ser guiado a respeito disso. Tuas decisões, suas vontades, seus desejos, seus planos, tudo isso deve ser baseado nessa nova vida em Cristo. Então, irmãos, meu apelo não sejam mais indiferentes com a vida em relação à vida com Deus. Não sejam, não deixem assim a vida como ela está. Vivam para Deus. Se você já está vivendo, viva mais ainda. Você ainda cresça ainda mais nisso.
Amém? Senhor, nós te agradecemos por tua bondade e misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos tanto, 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 Deus, por esse amor que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque em ti nós podemos nos reconciliar, podemos ter paz com Deus através de Cristo. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor possa nos abençoar essa noite, transformar, Senhor. Não porque eu falei, Deus, mas porque a tua palavra diz, Senhor. Temos uma nova vida contigo, Senhor, e para a tua honra e glória possamos viver, possamos aproveitar, Deus, desfrutar dessa vida, Pai. Não possamos apenas viver para nós mesmos, Senhor, mas viver para ti, Deus, nesse novo amor, com um novo foco, um novo relacionamento, Senhor. E também, Deus, cumprindo a nossa missão. Nós temos uma missão, Deus, que é levar a mensagem de reconciliação para o mundo, Pai. Deus, em nome de Jesus, nos desperta, nos acorda, nos chacoalha se for necessário, mas nós queremos viver para Ti. O Senhor é tudo que nós precisamos, Senhor. O Senhor é nosso bem maior, Deus. E eu peço, em nome de Jesus, Senhor, possamos viver para Ti, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.